Oi pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer o passo a passo desse pão de fermentação natural, que fica uma delícia. Por ter um tempo longo de fermentação, ele é mais fácil de digerir e fica mais nutritivo. Eu amo essa receita porque ela é muito versátil e flexível, tanto nos ingredientes como no modo de preparo. Vou mostrar como fazer usando uma batedeira planetária e também sem a batedeira, fazendo as dobras da massa. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é ativar o nosso fermento natural. Se você ainda não tem um fermento ou não sabe como usar, em breve a gente vai ter vídeo no canal de como fazer um fermento do zero e como manter da forma mais econômica e prática. Para essa receita, a gente vai precisar de 300 gramas do fermento ativado no pico da sua atividade. Eu costumo alimentar o meu com farinha integral e farinha branca, meio a meio. E sempre que possível eu uso a farinha orgânica. A temperatura da minha cozinha esses dias está por volta de 20 graus Celsius. E eu estou alimentando o fermento à noite para ele estar pronto pela manhã. De manhã já dá para ver que o fermento duplicou de tamanho. Eu costumo usar uma balança para pesar todos os ingredientes. E eu recomendo que se você vai começar a fazer pães e usar o fermento natural, uma pequena balança é muito importante para esse processo. Depois de colocar 300 gramas no bowl, eu deixo o restante do fermento no próprio pote que vai para a geladeira até a próxima vez que eu for fazer pão. E aí a gente vai acrescentar o líquido da receita. Eu estou usando água, que é o mais simples, mas você também pode usar leite. Às vezes eu também coloco um pouco do soro de kefir, que deixa o pão bem macinho, mas não pode ultrapassar 20% da receita. E aí eu coloco o açúcar. Eu uso 50 gramas e estou usando o açúcar demerara, mas às vezes eu uso melaço, melado de cana, açúcar mascavo. Para gordura, eu vou usar 60 gramas de manteiga. Também pode ser óleo de coco ou azeite. Eu uso uma espátula para já dissolver um pouco do fermento no próprio líquido, antes de acrescentar a farinha. E aqui, mais uma vez, você tem algumas opções. Eu costumo colocar 500 gramas de farinha branca e 500 gramas de farinha integral. Mas eu já fiz pães de 100% farinha branca, 100% farinha integral, e de todas as proporções no meio. Quanto mais farinha integral, mais denso e pesado o pão vai ficar. Mas mesmo com 100% de farinha integral, esse pão ainda assim fica bom. Então eu acrescento 20 gramas de sal integral. Aí eu mexi a massa com a espátula e depois dividi a massa em dois, para mostrar para vocês duas formas diferentes de fazer esse mesmo pão. Normalmente eu bato a massa toda na batedeira, dessa forma aí. Mas deixa eu mostrar para vocês como fazer se você não tiver uma batedeira planetária. Mas você não vai precisar sovar a massa. É só você fazer algumas dobras a cada 30 minutos. A primeira vez a massa vai estar assim, bem pegajosa e sem muita forma. Mas não se preocupe, se você começar o processo com suas mãos molhadas, a massa não vai grudar nos seus dedos. E aí você vai puxando os cantos e trazendo ele para o meio. No início, a massa se rompe porque ela ainda não tem elasticidade, mas daí você forma uma bola e deixa ela descansar por 30 minutos. É importante deixar a massa coberta para que ela não resseque. Você pode usar um pano de prato úmido, um plástico filme ou uma cobertinha de silicone como eu estou usando aí. Se você for usar uma batedeira planetária, é só deixar ela batendo por cerca de 10 a 15 minutos. Dependendo dos ingredientes e até mesmo da umidade do dia, a massa pode ficar um pouco diferente dessa. Ela pode grudar no gancho e separar das paredes do bowl. Mas mesmo que se ela ficar do jeito que a minha ficou um pouco molhada, não tem problema, o pão vai ficar ótimo. Como a minha massa estava um pouco mole demais, eu fiz algumas dobras para que ela ganhasse um pouco de estrutura. Fiz só uma vez o processo das dobras para formar uma bolinha para que ela pudesse crescer dentro de uma estrutura. Eu cobri para que a massa não ressecasse. Essa massa já foi para a primeira fermentação. Enquanto isso, vamos fazer as dobras para aquela massa que não foi batida na batedeira. Já dá para ver que nessa segunda dobra,
a massa já está menos pegajosa, ela já ganhou um pouco de estrutura e ela tem um pouco de elasticidade, mas ela ainda quebra se eu puxar muito. A cada descanso e conjunto de dobras, a massa vai ficando mais elástica, mais gostosa de trabalhar, mais lisinha. Você vai vendo que alguma coisa vai acontecendo com ela. Algumas vezes eu só faço 1 ou 2 dobras, outras vezes eu faço 3 ou 4, até 5, como foi dessa vez. Umas 4 ou 5 horas se passaram e as massas já cresceram, então eu vou untar as formas. Eu gosto muito de manteiga, não acho que azeite funciona tão bem, mas manteiga é perfeito, nunca os pães colam na forma. Eu uso uma forma de vidro e eu unto bem mesmo os cantinhos para ficar fácil de tirar o pão depois. Você pode usar um guardanapo ou um papel toalha para poder untar a forma, mas eu acho bem mais prático usar as mãos. E agora chegou a hora de moldar a massa. Você pode jogar um pouquinho de farinha na bancada bem limpa, ou, como eu prefiro, passar um pouquinho de manteiga ou um pouquinho de água para a massa não grudar na bancada. É importante nessa hora tirar o ar que está dentro da massa para que não fiquem alvéolos muito grandes, porque é um pão de forma que você vai usar como para fazer sanduíches e coisa assim, então você não quer alvéolos muito grandes. Então, depois de tirar o ar, você enrola ele e coloca dentro da forma. Essa segunda massa ficou bem mais mole e ficou um pouco difícil de trabalhar, mas é bom vocês verem porque mesmo assim é possível enrolar e fazer um bom pão de sanduíche. Tirei o ar, aí eu molhei minhas mãos para ficar mais fácil de manusear a massa. E usei um raspador de bancada para soltar quando a massa grudou na bancada. Mas veja aí, ela ainda assim conseguiu ser enrolada, não ficou tão bonita porque na hora de virar ali, ela grudou um pouco. Mas vocês vão ver no final que ficou um pão perfeito da mesma forma. E aí eu cobri e deixei para a segunda fermentação. Aqui você tem mais uma opção. Você pode deixar crescendo em temperatura ambiente até o ponto de assar. Ou você pode, como eu, deixar ele crescer só um pouco e depois colocar ele na geladeira para terminar a fermentação na geladeira mais lentamente. Uma observação importante é que se a massa está um pouco mole, às vezes ela gruda no silicone em cima ou no plástico filme. Então eu costumo passar um pouquinho de azeite por cima. Dessa vez eu esqueci, você pode ver ali quando eu tirei o silicone deu uma grudadinha. Esse pão que a gente está vendo ficou um pouco deformado por cima por causa disso, mas daí eu passei um pouquinho de azeite e coloquei na geladeira para ele terminar a fermentação durante a noite. Coberto com o silicone, dessa vez não vai colar porque tem o azeite por cima. Pela manhã, a gente já vê que eles cresceram o suficiente. Eu tiro ele da geladeira, tiro o silicone sem nenhum problema, enquanto eu aqueço o forno. Como as minhas formas são de vidro, eu não coloco elas direto da geladeira para o forno quente, mas se a sua forma for de outro material, não tem problema. Eu deixo ele começar a assar num forno bem alto, mais ou menos 200 graus Celsius. Depois de 15 minutos, eu abaixo a temperatura para 180 graus, por 30 a 40 minutos, até que ele esteja bem assado por dentro e dourado por fora. E os nossos pães estão prontos. Eu coloco eles em cima do fogão ou em cima de um paninho, por causa da forma de vidro, para que ela não se quebre em contato com a pedra fria. Eu deixo eles cobertos por 5, 10 minutos
para que ele possa suar e sair mais facilmente da forma. O difícil agora é resistir à tentação de cortar ele quente. Só ensaca ele depois de ter esfriado completamente. Você pode guardar ele em temperatura ambiente por uma semana ou até mais. Mas se você vai demorar mais do que 10 dias para consumir todos os 2 pães, eu aconselho você congelar um deles para quando você for usar. Se você for congelar, é bom você colocar em 2 ou 3 saquinhos para não entrar ar, ou num ziplock que sele bem. Uma outra opção é você fatiá-lo, congelar e aí só ir retirando as fatias conforme você for usando. Aqui em casa a gente consome esses 2 pães em uma semana, 10 dias, então quase nunca eu congelo. E aí, gostou da receita? Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.